Fala, gurizada, sejam bem-vindos a mais uma live aqui da Lunar de Computadores. Lunard falando com vocês. Mais um dia de CES 2024. Temos algumas lives já acumulando. Hoje a Asus também fez a apresentação dele. Amanhã a gente vai ter a live sobre a Asus. E hoje a gente vai ter a live sobre esse brinquedinho legal aí que tem na tela. Sobre as placas da GeForce. Vai ter um lançamento da GeForce. Esse é o vídeo de lançamento das placas da NVIDIA e vocês vão acompanhar no vídeo quais são os lançamentos. No título eu já botei um dos lançamentos, mas só um dos lançamentos. Tem outros lançamentos e vão estar aí no vídeo. Essa live é bem legal, porque é uma live que, para quem gosta de jogos, para quem gosta da parte gráfica, é bem legal o início da live. E depois, mais para o meio e para o final da live, vai ter sobre robótica. O que a NVIDIA está fazendo na parte de robótica, o que eles estão fazendo no ramo da saúde. Vocês vão ver tudo na live exclusiva da Lunar de Computadores na CES 2024. Vamos lá, eu vou botar lá no iniciozinho do vídeo e vamos ver a surpresa que a gente tem separada para vocês. Hi everyone, and welcome to CES 2024. We'll begin with GeForce RTX and then cover robotics. Let's get started. Welcome to our world, where every click, every moment, and every detail matters. From creating new worlds, to epic solo adventures, and chaotic multiplayer showdowns, we take you beyond the edge. And by uniting fearless innovation with the power of AI, you're charged with superpowers, making every move momentous and bringing every concept to life. RTX, it's on. NVIDIA has led PC gaming and content creation through 3 decades of technology breakthroughs and performance gains of 10 million X. There are now over 200 million gamers and creators worldwide who count on GeForce-powered desktops and laptops. Today, NVIDIA is at the center of the latest technology transformation, generative AI. Gen AI presents an opportunity far larger than the internet. It will change how we interact with games. It will speed up creative workflows and will give everyone a co-pilot to make us all more productive. NVIDIA's journey in AI began in 2006. We launched the GeForce 8800 GTX. Designed to play the most challenging video games, it proved it could certainly run Crysis. The 8800 architecture also introduced em CUDA 2006, allowing projetos researchers deles, and as developers pesquisas. everywhere to program the GPU for non-graphical applications. In 2012, a team of researchers from the University of Toronto made an incredible discovery. The GeForce GTX 580 GPU, best known for running games like Call of Duty, could be programmed with CUDA to run a convolutional neural network, an early innovation in deep learning. In fact, the GTX 580 crushed the record in the famed ImageNet image recognition contest, and the era of GPU-accelerated deep learning had begun. NVIDIA launched RTX in 2018 and set in motion a giant leap in graphics, real-time ray tracing. 10 years in the making. It combined RT cores used to process rays with tensor cores used for AI-powered deep learning supersampling, or DLSS. The ray trace Star Wars Reflections. Imagina, né, gurizada? 10 anos de trabalho e muito legal as coisas. Olha o gráfico que tem, né? O Ray Tracing realmente ele deu um belo salto. Vocês vão ver o Ray Tracing funcionando, vocês vão ver o DLSS também funcionando. Experience, which previously required 4 NVIDIA V100 data center GPUs at a price tag of $60,000, was now possible on a single GeForce RTX GPU. You think she heard us? We continued to invest in ray tracing and AI. From its launch in 2018, RTX AI performance has increased 10x
to 1,300 teraops or TOPS. Now, with DLSS 3.5, 7 out of every 8 pixels are generated by AI, accelerating full ray tracing by up to 4x with better image quality. Last year, AI made a dramatic leap to the mainstream. ChatGPT and Stable Diffusion inspired an unprecedented investment in training and inference of new generative AI models. With 100 million shipped, RTX GPUs provide a massive installed base for AI applications. In October, NVIDIA released our TensorRT LLM library for Windows, accelerating large language models like Llama 2 and Mistral up to 5x on RTX PCs. With our new Chat with RTX playground, enthusiasts can connect an RTX accelerated LLM to documents or YouTube videos using retrieval augmented generation or RAG and chat away. We are also introducing TensorRT acceleration for Stable Diffusion XL and SDXL Turbo in the popular automatic 1111 app, providing up to 60% boost in performance. Looking forward, AI experiences will be delivered with a hybrid of cloud and PC computation. Hybrid AI will use NVIDIA GPUs in the cloud to run the largest language models, while taking advantage of RTX Tensor Cores on your PC to run latency-sensitive applications. We are already seeing hybrid AI in action. For video conferencing, Microsoft Teams offers Copilot, an assistant running in the cloud, while NVIDIA Broadcast runs locally for noise removal and virtual backgrounds. For content creation, Adobe Photoshop includes Firefly-powered generative fill running in the cloud, while RTX GPUs power AI tools on the PC. And in gaming, a combination of AI in the cloud and PC will pull you deeper into the story. Last year, we introduced Ace, our platform for AI-powered game capture. Olha esse gráfico. Let me turn it over to Seth for more detail. Thanks, Jeff. NVIDIA Ace is a technology platform that brings digital avatars to life with generative AI. Ace AI models are designed to run in the cloud or locally on the PC. Let's walk through an interaction with a game character. First, we start with the player's voice input. That prompt is then passed to our automatic speech recognition model, which translates speech to text. Then, we feed that text into a large language model to generate the character's response. After that, the text response is vocalized using a text-to-speech model, which is then passed to an animation model to create a realistic lip sync. Finally, the dynamic character is rendered into the game scene. Vocês viram ali o que ele falou? Ele vai conseguir, com o novo software da NVIDIA de inteligência artificial híbrida, ele vai conseguir fazer com que a gente possa interagir com os jogos através da nossa própria fala. A gente não vai mais precisar digitar, ou a gente não vai precisar clicar. Aqueles RPGs que apareciam escolhas para a gente, apareciam textos para a gente escolher, para a gente clicar no texto que a gente queria, no caminho que a gente queria que o nosso personagem fosse tomar no jogo. Agora a gente vai falar e o personagem vai conseguir identificar através da inteligência artificial o que a gente está falando e qual é a resposta certa e qual é o caminho que o jogo tem que tomar. Isso vai ser sensacional, gurizada. Isso vai ser sensacional. Imagina, a gente vai estar jogando o jogo, a gente vai estar realmente conversando com o personagem vai estar respondendo a gente e o jogo vai estar tomando o rumo realmente que a gente quer, né? Claro, né? Ele vai ser programado para fazer algumas coisas, o rumo, ele, claro que vai estar programado, mas a gente vai poder ter uma autonomia maior, assim, né, de escolha, sem ficar com aqueles diálogos pré-programados, assim, no jogo, né. Isso vai ser muito legal. Mas também tem um problema, né, isso vai aumentar o tempo das pessoas em game. Então, aquele pessoal que já não tem muito tempo para estudar, ou não tem muito tempo com a família, pode ser que diminua esse tempo, né, porque vai prender a pessoa tanto tempo no computador, porque isso vai ser sensacional, né? Vai estar conversando e tu vai estar, entre aspas, fazendo o teu game, né? Here at CES, we are announcing ACE Production Microservices for audio to face and automatic speech recognition.
Available now, each model can be incorporated by our developers individually into their own pipelines. We are working with top digital avatar developers to bring NVIDIA ACE technology to gamers. Our latest collaboration is with Convey, a developer platform that enables easy integration of Gen AI-powered game characters. Convey's platform features a set of tools and APIs to create character personas and enable dynamic conversations leveraging the new NVIDIA Audio-to-Face and Riva microservices. The latest features from Convey enable real-time character-to-character interaction, scene perception, and actions. Let's take a look. Olha só. In this demo, we're back Olha, in ele the vai dar ramen uma shop with prévia, Jim. uma Except demonstração. this time, we're joined by Nova, a cybersecurity expert in our cyberpunk-flavored world. Let's listen in as these two AI game characters have a generated conversation. Nova, you ever get that uncanny feeling we're like those AI constructs from the old sci-fi flicks? But nah, we're too quirky for that. The cool thing is, the conversation's different every time. Quirky is one word for it, Jin. I think we're just too real to be anything but flesh and blood. You're not wrong, Jin. Sometimes I wonder if we're all just part of some elaborate cybernetic dream. If we were AIs, I'd be the one cracking jokes about the singularity over a bowl of ramen. Ele tá mostrando as Hi, diferentes long time no possibilidades see. que tem. You've been hiding in the shadows, or have you just been trying to avoid me? Hey Nova, it's good to see you. I haven't been trying to avoid you, just been super busy. How are things? Things are fantastic. Just secured a juicy contract with Zenith and Sons. Hey Jin, you hear that? Nova just landed a big contract. Let's break out the good stuff. You got it, Kai. Nova's success calls for the top shelf celebration. Just don't expect this to become a habit. Thanks, Jin. So Nova, have you been playing any games recently? I've been testing this cool game tech on a secret new GPU that's launching very soon. I can't talk about it here, but I can show you at the lab. Wow, that sounds super cool. Yeah, I'd love to see the game tech. Let's go back to your lab. Absolutely. Follow me and prepare to be blown away by what you're about to see. Vocês estão vendo ele With Convey's interagindo latest com o jogo, framework, com os game characters personagens? can now interact with the scene by fetching objects and navigating the world, all based on your conversation. Over to you, Christina. Thank you, Seth. So many exciting new developments in gaming, and it doesn't end there. I'm thrilled to share that we now have over 500 RTX games and apps. This includes Alan Wake 2, which won 3 awards at this year's Game Awards. And we just keep growing. Horizon Forbidden West, the critically acclaimed sequel to Horizon Zero Dawn, will be coming to PC early this year with the Burning Shores expansion, accelerated by DLSS 3. RTX gamers will race to save the planet's crumbling biosphere. Let's take a look. Wow, looks like the rebels just got a lot more firepower. Vamos dar uma olhada agora no DLSS, a diferença. Ó, o DLSS 3. Com inteligência artificial, o DLAA, aumentando a qualidade da imagem. Muito legal. O reflex, diminuindo a latência. Isso automaticamente aumenta a velocidade. Menor latência, maior velocidade. PAX Day is a social sandbox MMO inspired by the legends of the medieval era, where myths are real, ghosts exist, and magic is unquestioned. Developed by Mainframe Industries with veterans from CCP Games, Blizzard, and Remedy Entertainment, PAX Day will launch in early access on PC with AI-accelerated DLSS 3 in spring 2024. Here's a peek at never-before-seen gameplay. Perfeição, né? Outra coisa, quem jogou Age of Empires, a diferença com o DLSS ativado, aumentam os FPS, além da qualidade da imagem, né, e tudo que a gente já falou antes.
Last summer, Diablo 4 launched with DLSS 3 and immediately became Blizzard's fastest-selling game of all time. Lembrando que não são todos os jogos que têm o DLSS 3 ativado. Here's an exclusive look with São RTX alguns on. jogos, né? Que é compatível, né, com o DLSS 3. Ó, RTX desativado e RTX ativado. Os FPS ó, de 40 foi para 150 FPS. Our partnership with Activision doesn't end there. It also extends to the cloud Não sei with como que GeForce eles Now. podem melhorar tanto a In velocidade November, assim. we welcomed the first Activision Blizzard Melhorar game, tantos frames Call of por Duty segundo. Modern Warfare 3, day and date with its PC release. The lineup will only continue to grow, with Diablo 4 and Overwatch 2 coming soon. We will continue to release top titles from around the globe, like Honkai Star Rail and PAX Day. Today, I am also excited to announce Day Passes coming to our membership options, starting in February. Priority and Ultimate Day Passes will give gamers a full day of gaming with fastest access to our servers. At the intersection Sem of gaming esquecer and do creating GeForce is Now, né? NVIDIA's modding platform, RTX Remix. There are over 10 billion game mods downloaded each year. With Remix, modders can remaster their favorite classic games with full ray tracing and DLSS 3, and use generative AI esse aqui tools to ajuda nos transform a mods. classic game's low-resolution textures into 4K physically accurate materials. We are excited to announce that the RTX Remix app will be releasing an open beta on January 22nd. The community mod team Orbifold Studios É como is se fosse using mods, RTX né? Remix to reimagine one of the greatest games of all time, Half-Life 2. Olha só a Let's check out their diferença latest trailer for a first look at do Ravenholm with Half-Life, DLSS 3.5. da armadura ali do Half-Life. Ó, Half-Life 2. O RTX off, RTX on. Off e RTX on. Aquela parte ali eu percebi um pouco mais escura a imagem. A qualidade da imagem é outra coisa. Back to you, Jeff. Thanks, Christina. Generative AI empowers designers and marketers to create concept imagery, social media content, and more. Today, iStock by Getty Images is releasing a Gen AI service built on NVIDIA Picasso, our AI foundry for visual design. The iStock service allows anyone to create 4K imagery from text using an AI model that is trained on Getty Images' Imagens extensive 4K a catalog partir de of licensed, textos na commercially safe inteligência creative artificial content. da The Stock, generative AI service da is available today at NVIDIA. iStock.com with advanced editing features releasing via API. Let's take a look at iStock. Que barbaridade. Twitch is one of the most popular platforms for content creators, with over 7 million streamers going live each month to 35 million daily viewers. These viewers are on all kinds of devices and internet services. Yet, many Twitch streamers are limited to broadcasting at a single resolution and quality level. As a result,
they must broadcast at lower quality to reach more viewers. Twitch, OBS, and NVIDIA are announcing enhanced broadcasting. This new feature will allow streamers to transmit up to 5 concurrent streams to Twitch at different resolutions and quality, so each viewer can receive the optimal experience. Twitch Enhanced Broadcast will be supported on all RTX GPUs. Beta signups start today and will go live later this month. Twitch will also experiment with 4K and AV1 on GeForce RTX 40 series to deliver even better quality and higher resolution streaming. Today, we are announcing the Super Series. Let's take a look. Ele está falando que eles montaram uma parceria, né? A NVIDIA montou uma parceria com o OBS e com a Twitch para poder transmitir em stream os vídeos em várias qualidades e em altas qualidades, em várias saídas ao mesmo tempo, várias saídas com qualidades diferentes. Antigamente tu escolhia uma e a própria Twitch dava uma renderizada nisso, mas ficava meio ruim. Agora a NVIDIA vai ajudar fazendo um trabalho conjunto ali com o OBS e tal. Quando ele começou a fazer ali, eu achei que eles iam fazer um software, a NVIDIA ia fazer um software para restream, para a gente poder streamar isso, os nossos vídeos, em várias plataformas ao mesmo tempo. Que eu particularmente, eu acho que ainda tem uma debilidade nisso nos softwares. Eu ainda não encontrei um software bom que eu possa fazer o restream, streamar, né? Fazer lives em várias plataformas ao mesmo tempo com um software só e um computador só. Eu achei um plugin do OBS que dá para fazer isso, mas em plataformas que transmitem na horizontal. Então eu consigo fazer uma live, por exemplo, no YouTube, no Facebook, na Twitch ao mesmo tempo. Mas eu não consigo fazer no Instagram e no TikTok, por exemplo, que o formato é horizontal. Então isso para mim está faltando algo gratuito, assim. Eu achei que com esse anúncio que ele estava fazendo da parceria da NVIDIA com a OBS e com a Twitch, eu achei que eles iam fazer o software para streamar em várias plataformas ao mesmo tempo, mas não foi isso que aconteceu. Agora ele está falando que provavelmente, vamos ver, né? Provavelmente ele vai anunciar as placas de vídeo agora, vamos ver. Porque até então ele falou dos softwares, né? Do RTX, do DLSS, do DLAA. Falou do Reflex, entre outros softwares. Vamos ver o que eles vão apresentar agora. Ah, é a placa de vídeo. Ó. Qual é a placa de vídeo? GeForce RTX. Qual delas? Qual delas? Super 4080 Super. RTX 4080 Super. E tem mais outros lançamentos ali, né? R$ 4070 Super, 4070 Ti Super. Olha. Qual delas será que é melhor? Qual delas será que vai compensar mais? 4070 Super, 4070 Ti Super ou 4080 Super? It can power fully ray-traced games at 4K. Ray tracing. It is 1.4x faster than the RTX 3080 Ti 1.4 mais rápida que a in the 3080 most Ti. graphically intensive games. With 836 Ó, AI comparação com a tops, 3080 Ti. DLSS frame E generation uma delivers baita an diferença, extra quase o dobro performance ali de boost, FPS. making the 4080 Super twice as fast as a 3080 Ti. Creators can generate video with stable video diffusion 1.5 times faster, and images with stable diffusion XL É uma diferença boa. 1.7x faster. Carregamento das The imagens. RTX 4080 Super features more cores and faster memory, giving it a performance edge at a great new price of $999. Dá um preço de $999 e vai ser lançado dia 31 de janeiro. Olha aqui. 52 teraflops shader RT teraflops 121, 836
AI TOPS 4K Full RT Gaming Super Fast Generation AI, 2 vezes mais rápida que a RTX 3080 Ti, valor $999, 31 de janeiro. $999, vamos arredondar para $1.000. Com o dólar a R$5 vai ser R$5.000 essa placa. Olha, não tá tão caro. Comparando, né? Claro que é caro R$5.000, né? Mas comparando com o lançamento top das galáxias da CES 2023 da NVIDIA, que naquela época ele deve ter saído aí uns de 7 a 9 mil reais, o lançamento do ano passado. Agora com o lançamento de R$5.000, né? Baixou o preço das placas. Isso que o dólar não tá R$5, né? Tá 4,80 mais ou menos. Então vai dar mais ou menos R$4.800. Praticamente a metade do valor do lançamento do ano passado. RTX 4080 Super will be available January 31st. Next up is the RTX Agora 4070 Ti Super. 4070 We've added Ti more Super. cores and increased the frame buffer. 4070 Ti Super. De 16 GB. 156 bits de cores. Ele tem mais cores, mais núcleos. 44 shader teraflops, 102 RT teraflops, 706 inteligência artificial TOPS, 1440 pixel, uma frequência de 144 Hz, 2,5 vezes mais rápida que a RTX 3070, a irmãzinha dela da série anterior, valor $799. Vai ser lançado dia 24 de janeiro. Deixa eu fazer uma comparação aqui. 16 GB. Esse aqui nem fala quantos GB de memória tem, quantos cores é. Mas é uma bela placa. A gente viu ontem a live da AMD. E na live da AMD, a gente viu ontem que eles também fizeram um lançamento da sua placa de vídeo, né? Que é a RX 7600, né? XT, e ela também tinha 16 GB, então ela é equivalente a essa 4070. Mas claro, eu não sei as especificações exatas para poder comparar uma com a outra ainda. Tem que pegar o quadro e provavelmente eu vou fazer isso depois que terminar a CES 2024. Eu vou dar uma comparada principalmente nas placas de vídeo, da AMD, da Radeon, com as placas de vídeo da GeForce. Vou comparar também os processadores da AMD com os processadores da Intel. Eu vou dar uma comparada nos lançamentos das empresas, depois que terminar a CES 2024. Então, por isso é importante tu se inscrever no canal. Deixa teu like aí para ajudar, para que o YouTube recomende o nosso vídeo. E ativa o sininho, marca a opção bem de cima, que é para te não perder nenhum vídeo porque não recebeu a notificação. We've added more cores and increased the frame buffer to 16 Aumentando os GB buffers, and the 16 GB memory de bus to memória. 256 bits. It's the Com perfect 256 GPU to max bits. out your high refresh 1440p panels and even game at 4K. Creators will love it for video editing and rendering Criadores large vão 3D adorá-la para scenes. usar para It's editar vídeos e 1.6x faster renderizar. than a 3070 Ti. Aí ele está falando que é and 1.6 2.5 vezes times mais faster rápido, with mas DLSS 3. It will be available on January 24 for $799. ele disse que foi 1.6 vezes mais rápida que a irmãzinha dela da série passada, mas ele dizia que era 2,5, né? Aí depois ele falou que 2,5 mais rápido o DLSS 3. We're also introducing the RTX 4070 Super. We've added 20% Agora more a cores, 4070 making it Super. Tá apresentando as 3 placas, os 3 lançamentos, né? Agora a GeForce RTX 4070 Super. Ela tem 20% more cores, mais núcleos. Mas ela é bem mais fraca do que as anteriores, né? Ó, ele está dizendo que ela é mais rápida do que a 3090, RTX 3090. É mais rápida, mas ela perde bastante em qualidade comparando com as coleguinhas dela, né? Com a 4070 Ti e com a 4080 Super. A 4080 Super é a melhor delas, né? Essa aqui vai chegar a um valor médio de $60, dia 17 de janeiro.
Provavelmente semana que vem ela já está sendo vendida, ou na outra no máximo, que no Brasil pode ser que demore um pouquinho mais, mas $600, né? 6 vezes 5, 30, vai chegar a R$ 3.000. É uma placa R$ 3.000, como o dólar está 4,80, não está 5, né? Então vai chegar aí a 2.000 e poucos. É uma placa que vai chegar num valor acessível, né? 4070 Super vai chegar num valor bem acessível. Só vamos ter que fazer essa comparação, né? Porque o salto é de 200 em $200, né? 4070 Super é 599. A TI, 4070 Ti Super, aumenta $200, vai para 799. E a 4080 Super aumenta $200, vai para $999. Faster than the RTX 3090 at a fraction of the power. And with DLSS 3, it's 1.5 times faster. It will be available for $599 starting January 17th. RTX is the fastest growing laptop platform, having grown 5 times in just the last 4 years. Over 50 million devices vai estar are enjoyed presente by nos gamers and notebooks, né? creators across the globe. Today, we are announcing a new wave of Alguns RTX laptops notebooks, olha launching só, from essa eu vou ter que every parar. Alguns notebooks que vão receber as placas da RTX 40, série 40. Alguns notes. Então a Acer Swift X14, Asus ROG Zephyrus G16, Dell XPS 14, HP Omen Transcend 14, Samsung Galaxy Book 4 Ultra, Razer Blade 16, Razer MSI Stealth 16 AI Studio, Lenovo Yoga Pro 9i. Lenovo Yoga, esses Lenovo Yoga são muito legais. Eu gosto dos Lenovo Yoga. Particularmente para mim aqui os notes que mais me chamaram a atenção foi o Lenovo Yoga, o Asus e o Dell. Esses são os 3 notes que eu ficaria entre eles. Colocaria como os 3 melhores dessa jogada, apesar de eu gostar bastante da HP, também gosto bastante da HP. Então HP podendo entrar aí junto na história, mas Acer, MSI, Razer e Samsung principalmente. Samsung para mim e Acer para mim são os 2 piorzinhos assim. A Acer perdeu para mim bastante credibilidade por causa das dobradiças que ficam quebrando demais dobradiças. A Lenovo também tem quebrado algumas dobradiças, Samsung problema de teclado, MSI problema de placa-mãe. Então tenho tido alguns problemas assim com computadores da Samsung, MSI, Lenovo e Acer. Os notes que nunca peguei incomodando aqui foi Asus, HP, Razer não sou muito habituado, não peguei nenhum de manutenção até agora, o Razer. E Dell alguns problemas de memória RAM, mas mais por barbeiragem do usuário. Comprando memória, tentando fazer upgrade e acaba danificando o computador e a memória. Major OEM, from 14-inch as slim as 16 millimeters to the most powerful 18-inch. There is a laptop for every gamer and creator. And thanks to powerful RT and Tensor cores, every RTX laptop is AI ready for the best gaming and AI experiences. Para With an fornecer as installed melhores base of experiências em 100 million jogos de inteligência GPUs and artificial. 500 RTX games and apps, GeForce RTX is the world's largest platform for gamers, creators, and now generative AI. For AI enthusiasts and developers, we are accelerating AI, large language models for Todo mundo tá RTX com PCs inteligência and artificial. workstations. And combined with NVIDIA GPUs in the cloud, hybrid AI will take experiences further, even bringing life to game characters. Guess I'm kind of a big deal now. To power these experiences, we announced our new Super GeForce Desktop GPUs, delivering more performance and Gen AI power to gamers and creators. We also announced a new wave of AI-ready RTX laptops from every major OEM, delivering the ultimate in mobile performance. A new era of PC computing is here, and it will transform everything we do. NVIDIA and our partners are excited for what comes next. And now we'll hear from Deepu Tala about a new era for robotics.
dia. Agora eles vão falar Thanks, sobre Jeff. robótica. I would like to share how the infusion of generative AI Robótica e into inteligência robotics artificial, eles is vão falar. speeding up the ability to bring robots from proof of concept to real-world deployment. For the past few years, autonomous robots powered by artificial intelligence are being increasingly utilized for improving efficiency, decreasing costs, and tackling labor shortages. Logistics, warehouses, and manufacturing are the first use cases that had the biggest need. Isso aqui são as áreas que a NVIDIA está investindo também, né? Ela está investindo na parte de robótica, os processadores deles também estão indo na parte de robótica. Como eu falei numa notícia há um tempo atrás, a NVIDIA está investindo em processadores, né? Com essa inteligência artificial que eles estão implantando, essa inteligência artificial vai fazer com que os processadores deles sejam comparados aos processadores M1 e M2 da Apple, o lançamento da Apple, né? Então vai ser um processador bem bom. Os contratos estão sendo bem disputados para quem vai conseguir ter os processadores da NVIDIA nos seus computadores ou nos seus notebooks. Está sendo bem disputado isso daí. E para vocês verem como é bom, é que ele está em vários setores, né? Ele está aqui no setor de logística, setor de manufatura, na agricultura, com as colheitadeiras lá da John Deere, etc. Parte de alimentação, medicamentos, healthcare, que é o cuidado de saúde, né? E inclusive construção. And today, we can see hundreds of thousands of deployed robots, with each of them getting smarter Olha só, as time goes montando a on placa. due to AI updates. Olha aqui, montando a placa. Large-scale fulfillment centers and manufacturing plants that are millions of square feet in area continue to add more smart robots. É um negócio meio The next real wave isso. of industries for AI-powered smart robots include agriculture, construction, healthcare, and retail. In the last 12 months, generative AI has revolutionized text and natural language processing. The introduction of ChatGPT has been noted as the iPhone moment of AI. Very soon, we are at the tipping point of that same technology coming to computer vision and robotics. Generative AI models achieve higher accuracy while generalizing rather well, and applications are built using natural language prompts or text. Given these attributes, generative AI is well suited for Ubuntu robotics. server. Now, let's see how NVIDIA Cara, tá is usando bringing the massive Ubuntu. potential of generative AI to robotics. Olha aí para quem Our fala que o platform Ubuntu é for ruim, né? building AI-powered robots is Ubuntu called server. NVIDIA Isaac. To deploy AI, there are two computers necessary. AI Omniverse. Factory is where the simulation and training of the AI model happens. It is essentially the creation of the AI model. This process can go on throughout the operating life of the robot. The AI model can be continuously improved so that it gets better and better, more accurate, more performant, and more generalizable. Some applications might demand the AI model to be fine-tuned round the clock 365 days a year. For example, if you're operating a fleet of autonomous mobile robots or AMRs that are marching towards the goal of full autonomy. É. On the other end of the spectrum, the AI model only needs to be updated occasionally, and as a result, retraining happens periodically. For example, a robotic vacuum cleaner that needs to adapt to your home floor plan. The AI Factory leverages NVIDIA's data center compute infrastructure, NVIDIA AI, and NVIDIA Omniverse platforms. Now, let's switch to the second computer, which is the runtime of the robot. The computer can be an on-premise server, for example, performing defect inspection for a high-speed semiconductor manufacturing line. Or the computer can be an autonomous machine processor, such as an NVIDIA Jetson, powering an AMR or industrial arm with multiple sensors, such as 4 to 8 cameras, multiple 2D LiDARs, 3D LiDAR, and IMU. Over the past year, we have seen how generative AI-powered chatbots and copilots can improve our productivity. Applying generative AI to robotics will be transformative to accelerating the development and deployment of smarter robots. If we think back to our two-computer model,
let's see how generative AI, when combined with NVIDIA Omniverse running in the AI factory, enhances simulation. We are seeing that LLMs can eliminate bottlenecks and turn typical users into technical artists. Whether it's creating an individual robotic work cell or a full-scale manufacturing facility, simulation teams make a significant investment to build the right 3D digital twin to test and train their virtual robots. Leveraging the ability to reason and generate code with a LLM like ChatGPT, the desired scene can be created from a text prompt in minutes. Aí botou ali, eu tenho o segundo andar e ele está projetando ali no chat GPT, no chatbot da NVIDIA. Robots often operate in dynamic environments. Inteligência artificial já faz o projeto para ele, né? Ele está escrevendo para o programa colocar objetos de estoque e ele vai falando, né? New realistic assets can be generated from a text prompt and placed in the scene. When testing or training a robot, diversity in environments is essential to ensure the robot can generalize to the real world. Starting with text prompts, generative AI can add rain, water, rust, and more to existing Ele está falando que tem capacidade para treinar os robôs em adversidade, né? Em terrenos adversos, cores diferentes, posições diferentes dos objetos e também tempo diferente, né? Tipo, se tem sol ou se tem chuva. Generative AI can act as your co-pilot when it comes to writing scripts. Simply enter the prompt and generate the necessary code to run robot simulations or generate synthetic data that is auto-labeled, saving enormous amounts of expense and time. All of this capability is available or coming soon with NVIDIA Omniverse and Isaac Sim. Make sure you leverage it if you're not already doing so. We showed you how generative AI is supercharging robot simulation and synthetic data generation in the AI factory. Now let's see how generative AI can turbocharge the runtime capabilities of robots. LLMs and LVMs are making it possible for humans to interact with robots using natural language. A generative AI model trained with video, text, Fábricas do futuro, elas vão ser essa fotografia, né? Cada vez mais vazias de pessoas e as pessoas vão ter que ser extremamente especializadas em inteligência artificial para poder estar controlando essa robozaiada toda que vai estar operando, né? Thank you for tuning in and enjoy CES 2024. E é isso aí, gurizada. Terminamos aqui com a... Você sabe por que médicos do mundo inteiro estão recomendando... Terminamos aqui com mais uma live, né? Da CES 2024. Deixa eu pular isso aqui. O que ele tá voltando aqui? Nem é isso aqui que eu quero. Então, terminamos aqui com mais uma live, né? Mais uma live da CES 2024, agora da NVIDIA. A próxima live vai ser da Asus, gurizada. Então, fiquem aí ligados, ativem o sininho, marquem a opção todas e vocês vão estar recebendo
a notificação quando a gente começar a live. Eu até já vou deixar previamente agendado. Hoje já eu vou agendar a live de amanhã, ou na pior das hipóteses, amanhã de manhã eu vou estar agendando a live, que vai ser sobre a Asus e a ROG, que é a parte de jogos assim da Asus. Então amanhã a gente vai ter também da Asus, tá bom? Fiquem ligados aí. A parte mais finalzinha assim chegou a me dar um pouco de sono, assim, porque a parte mais de robótica da NVIDIA, né, é legal, mas não é muito o meu nicho, né? Mas a primeira parte ali foi bem legal. A gente viu primeiro, pra ti que tá caindo agora na live, se tu quiser ver do início, a live vai ficar gravada. Primeira parte da live foi a parte dos softwares da NVIDIA, o DLSS, o DLEA, o RTX, o Reflex. Então, todos os softwares, todas as novidades dos softwares da NVIDIA para o ano de 2024. A metade da live, no meio ali da live, foi sobre os lançamentos. 3 lançamentos foram falados, né? A 4080 Super, a 4070 Super e a 4070 Ti Super. E no finzinho, os últimos 5 minutos, foi sobre robótica. Gurizada, antes que eu esqueça, né? Aqui embaixo na descrição, o primeiro link é o link do nosso curso de manutenção e montagem de computadores. Se tu fizer o nosso curso, esse é o básico de computadores, onde tu vai aprender todas as peças do computador, o que que é, para que serve, como que funciona, e tu vai aprender também a montar 3 computadores ao final do curso. Um computador básico, um computador bom, mas intermediário, e um computador Mega Blaster top das galáxias. Tá bom? Então, ao final desse curso, tu vai já poder começar a fazer uma renda extra. Trabalhando depois do horário expediente, se tu já tem um emprego hoje, depois do horário tu pode atender um clientezinho que outro, um parente, um vizinho, um amigo, tu pode ir atendendo, nos finais de semana tu pode atender bastante, e vai formando a tua carteira de cliente até que tu consiga ganhar mais do que o teu salário aí de CLT, e tu possa largar teu CLT e virar um empresário. A gente vai fazer vários cursos, fiquem ligados no nosso canal, fiquem ligados aí nas notícias, no Instagram, no Facebook, porque a gente vai fazer curso de básico, de montagem e manutenção de computadores, o intermediário e o avançado, sendo que tu fazendo esses 3, tu vai poder ao final montar inclusive a tua empresa, porque eu vou dar no avançado, eu vou dar uma parte, um módulo, vai ser só sobre a parte de montagem da empresa. Equipamento que tu tem que comprar, o que que tu vai ter que comprar, o que que tu não vai ter, qual é o investimento que vai ter, quanto que tu vai poder cobrar cada coisa, como que tu vai fazer para abrir a tua empresa. Eu vou até falar com o meu contador para ele fazer um módulo junto e dar de brinde esse módulo no curso avançado, como que vai fazer para abrir a empresa, vai ter o contato dele se vocês quiserem também. Então, ao final dos 3 módulos, tu vai poder inclusive montar a tua empresa. Tá bueno? E depois eu vou fazer mais 3 módulos de notebooks, básico, intermediário e o avançado de notebooks. Depois vai ter curso de impressora, de monitor, de no break, de roteadores, microtik, firewall, vai ter curso de um monte de coisa, então é importante tu ficar ligadaço, porque todos esses mais de 20 anos de experiência que eu tenho no ramo de computação e tecnologia da informação, eu vou estar passando para vocês nesses cursos a um valor muito, muito baixinho, a um valor abaixo de 30%, menos de 30% do que eu investi vai estar o valor dos nossos cursos. Tá bom, gurizada? Fiquem ligados aí amanhã na próxima live, que vai ser mais ou menos nesse horário, assim, a partir das 19h30 vai ser a CES 2024. Tá bom? Um abração, Deus abençoe. Até o próximo vídeo, gurizada. Tchau.